Quarta-feira, dia 19, na frente leste da Ucrânia, não há muitas alterações, não há muitas novidades, né? O presidente brasileiro, Lula da Silva, né? Não é Lula da Silva? Luiz Inácio Lula da Silva, acho que é o nome do desgraçado. Continua dizendo besteira, que aliás é o que ele mais sabe fazer. Ele só abre a boca, só diz besteira, apesar de que agora, na Bélgica, ele não está falando de improviso. Deram papel para ele ler, aí são menos besteiras. Mas continuam falando em acordos de paz. Ninguém vai fazer acordo de paz com o russo, porque eles não cumpriram nem o de Minsk e nem o de 2014, né? Então, o russo é assim, o russo quando está perdendo, perde acordo de paz, que é para ele rearranjar suas tropas, fortalecer. Não existe acordo de paz. Quer acabar com a guerra, basta o russo sair da Ucrânia. Acabou. No mesmo momento que os russos saírem dos territórios invadidos, acaba a guerra. Não tem que se falar acordo de paz e muito menos tem que falar com a Ucrânia. A Ucrânia foi invadida, ela não tem nada que fazer, ela está se defendendo. Então, quer acabar com a paz, tira os russos de dentro da Ucrânia e acabou. Acabou a guerra. O drone da unidade de comando ucraniana atingiu uma estrada na floresta onde o reconhecimento aéreo apontou movimentação dos inimigos. O comandante terrestre da unidade de comando ucraniana de drones, Alexander Sersky, mostra como a artilharia a jato da nova 22ª Brigada Mecanizada, separada perto de Bakhmut, trabalha nas proximidades da aldeia de Klishivka. O drone da unidade de comando detectou os russos em uma estrada na floresta, tendo o inimigo sendo destruído por uma salva de BM-21, como mostram os relatórios e as filmagens. Esse drone da unidade de comando lançou aproximadamente 20 granadas nas posições dos russos. E a seguir, o exército monitorou o impacto dela, da granada. Eles lembram que isso foi no dia 15 de julho. O drone da unidade de comando demonstrou como eles destruíram um tanque russo perto de Bakhmut, utilizando outro drone. Veja como o drone de uma unidade de comando, ele lança uma granada sobre um T-80BV inimigo. O tanque inicialmente tentou escapar ao ataque, mas depois de vários golpes pegou fogo junto com os invasores inimigos, também no dia 15 de julho. O exército ucraniano tem um tanque russo do 291 Regimento da Guarda 42 Guarda Divisão de Fuzis Motorizado na direção de Zaporizhia e destruiu com um golpe marcante dois tanques russos. O pessoal foi queimado vivo enquanto os tanques eram protegidos de mísseis do complexo chamado de Braia, que dificulta a saída do tanque, que se ele estiver danificado, Os combates continuam muito duros naquela região de Bakhmut, principalmente. O comando informou que em 14 de julho um veículo de combate sueco, Stridsvagn, não sei como se pronuncia, 122, semelhante ao Leopard 2, mas antes dos defensores aparecerem, antes do Leopard aparecerem, esse tanque sueco tem o poder de fogo de suas contrapartes alemãs, mas tem blindagem adicional e um sistema de controle de tiro aprimorado.
também escreveram em 12 de julho que as Forças Armadas da Ucrânia conseguiram infligir perdas às tropas russas na região de Zaporizhia, graças ao Leopard alemão. 2 tanques que os nossos soldados diminuíram a velocidade de contra-ataque do exército ucraniano devido ao grande número de campos minados na frente das linhas russas. As Forças Armadas da Federação Russa foram localizadas muitas vezes, em vez de máquinas especiais de desminagens, unidades de força de acordo com os soldados e oficiais do exército ucraniano, que falaram a jornalistas. As forças russas estão se preparando para uma contraofensiva das Forças Armadas. Então, tá vendo? Eles até improvisaram granadas com esses pregos, etc. E eles não têm equipamento de desminagem, tem que fazer isso manualmente. Mas conseguiram tomar dos russos em profundidade 5 quilômetros e com 16 quilômetros de largura. Isso desacelerou significativamente o exército ucraniano, né, que teve que ocupar essas posições todas. Na verdade, o combate tem ido na velocidade da infantaria, apesar de alguns blindados, por causa da quantidade de minas, ele não consegue ir mais rápido, né? Mas, como vemos, os ucranianos continuam avançando. Vão lentamente, mas a contraofensiva não parou. Vê que a quantidade de russos é bem numerosa. Eles andaram mandando muitos reforços para principalmente para Zaporizhia. Eles dizem que concentraram 100 mil russos naquela região de Zaporizhia. Não dá para a gente ter certeza dessas informações, mas pelo menos é o que dizem os blogs russos, né? Mas os ucranianos vão de trincheira em trincheira, retomando todo o território que foi invadido pelos russos. E a artilharia, de lado a lado, não para. Esse tanque aí tem que correr para não ser atingido mesmo. Hoje, 19 de julho, na linha de frente não há muita alteração. Ali na região de Donetsk, né? Os russos continuam em Donetsk e Luhansk. Os russos continuam com tentativas de avanço, etc. Mas os ucranianos conseguem segurá-los. Deixa eu ver aqui. Força de Defesa da Ucrânia tem sucesso nas direções de Velika, Novosilka, Staromayorka, Novosilka e Staromayorsk, não sei o que. Então, os russos tentam, mas não conseguem ter muito sucesso não. Apesar de que aqui no centro da Ucrânia, tá vendo? Em Kropyvnysk foram relatadas explosões. Aqui uma rodovia, trago ferroviário via Shepetivka, que havia sido parado, foi retornado. E aqui drones russos atingiram um objeto de infraestrutura na região de Zitomir. Então, isso
já no lado oeste, perto lá da Polônia. Aqui embaixo nós temos a frota russa no Mar Negro anunciou a descoberta de uma mina naval lá no Mar Negro. Deixa eu mostrar o mapa aqui, ó. Então aqui foi descoberta uma mina aqui no meio. E aqui na Crimeia continua pegando fogo no campo de tiro de Stary-Krim. Provavelmente munição de grande calibre que continua com detonações secundárias. Então, mais ou menos isso é o que tem acontecido na frente leste e bombardeios aqui na região de Odessa, tá vendo? Ataques do exército russo atingiram terminais de grãos nos portos de Odessa. Então, é a tua história. Eles estão bombardeando os portos, já que a Turquia disse que ia manter os navios ucranianos saindo com os grãos. É um problema, porque o mundo depende desses grãos, né? A Índia e a China são muito dependentes. Irã também, que inclusive, a tua história, o Putin está atacando seus aliados, né? Tanto a China quanto o Irã. O Irã precisa de trigo para o pão, né? Senão o povo lá começa a se rebelar. E a China, tudo, milho principalmente para criação, né? Então a produção tanto de trigo quanto de milho ucraniano é muito grande e faz balançar aquele lado do mundo, né? Daquele lado da Ásia e da África. Então, a história, o Putin quis impedir a renovação do contrato de grãos. Mas o Erdogan, da Turquia, disse que, se precisasse, faria escolta com os navios turcos. Ou seja, está uma queda de braço. E aí, né, em represália, o que é que o Putin faz? Começa a bombardear os portos, né? Tanto aqui em Odessa, aqui na direção de Zaporizhia e Kherson, Vilnipole, Vremivka, na região de Donetsk, não sei o que, foi bombardeada pelos russos. Estão bombardeando os portos. Então é isso que temos para hoje. Como nós dissemos ontem, no vídeo de ontem, a contraofensiva dá a impressão de estar acontecendo de uma forma muito lenta, porque os russos estão muito bem aferrados ao terreno. Eles tiveram 15 meses para fortificar com tratores e maquinário pesado as trincheiras todas. Então não é fácil, eles estão aferrados ao trincheiro e o ucraniano tem que, com a infantaria, ir lá, trincheira por trincheira, limpando tudo, né? Joga granada, explode tudo, limpa aquela trincheira, ocupa, depois vai para a seguinte. Tá devagar, né? Enquanto o Ocidente não entregar a aviação, os F-16, para dar uma acelerada nisso, não tem jeito. Então a Ucrânia vai continuar bombardeando a retaguarda russa com o HIMARS e com o Storm Shadow inglês, que aliás está fazendo um sucesso por ter um alcance muito maior que o HIMARS. Quando os ucranianos começaram a usar os mísseis HIMARS, né, aquele lançamento múltiplo de HIMARS, que tem um alcance de 80 ou 90 quilômetros, o que é que os russos fizeram? Pegaram seus estoques de munição, etc., e botaram um pouco mais longe, fora do alcance do HIMARS. Graças a Deus, o Reino Unido entregou os mísseis Storm Shadow, que são lançados de avião,
e por isso tem um alcance maior do que o HIMARS. E está fazendo a festa com toda essa retaguarda, onde tem postos de comando, estoque de munição. Daqui a pouco vai ser implantado o caos nas linhas russas, porque não está chegando nada, não está chegando água, não está chegando comida, os caras estão na trincheira e não tem o que comer. Né? Com tanta explosão, provavelmente não tem nem rato por perto. Então, o russo está sem o que comer, sem o que beber e sem munição, graças a essas manobras ucranianas atingindo todos esses postos de logística e suprimento da retaguarda. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.